Senhor Jesus. Outubro de 1517. Mover de Deus na história da sua igreja. Uma reforma protestante como um retorno da igreja do Senhor Jesus às verdades de Deus estabelecidas na sua palavra. Temos nesse mês de outubro, aproveitando os 5 domingos do mês providenciais, temos caminhado na exposição sobre o slogan da reforma, o resumo da reforma, os chamados 5 solas. Vimos aqui, logo no primeiro domingo, o pavimento, a estrada pela qual nós temos que caminhar para conhecer a Deus. São as Escrituras Sagradas, sola Escritura. Depois, no segundo domingo, conversamos aqui sobre o primoroso solos Christus, a obra de Cristo. Qual de fato é a sua extensão? O conteúdo negativo de perdão de pecados, mas o conteúdo positivo da justificação que nos é creditada. Sola graça, domingo passado, somente a graça. Vimos que a nossa condição espiritual sem Deus é de morto, e o morto não precisa de outra coisa senão de um poder de ressurreição, e isso só poderia estar nas mãos e na iniciativa de um Deus gracioso que vem ao nosso encontro e nos atrai a Cristo Jesus. E hoje, sola fide, somente a fé. Nós estudaremos esse elo, esse meio pelo qual Deus, por sua graça, nos une a Cristo. Por sua graça, Deus vai nos unir a Cristo. Isso ocorre pela fé. Queridos, nós já conversamos isso aqui outras vezes. Para aqueles que estiveram é uma repetição, mas para os que não estiveram, é bom que nós retomemos aquele debate. O debate existente no período da efervescência da Reforma Protestante. Era a resposta a uma pergunta: como é que o ser humano que é falho, pecador, decaído por natureza, como é que ele pode ser declarado justo no julgamento final, sendo o juiz um Deus puro, santo e justo? Como é possível? E é na tentativa de responder a essa pergunta que muitos dos desvios foram costurados, porque a igreja então, da época romana, ela não afastou de todo as escrituras, mas eram as escrituras e as encíclicas, as bulas, as definições da liderança, papais, com autoridade divina. Cristo é verdade, mas é Cristo e eu. A graça, que é então atraída pelo batismo, pelas penitências, mas o mérito. A fé, mas as obras. De modo que sem a minha participação, os meus méritos e as minhas obras, eu jamais estaria justo diante de Deus. E Lutero, no auge dos seus esforços, lutando com o seu pecado, e percebendo que um Deus justo jamais poderia aceitá-lo, e ele se esforçava nas suas penitências e nos seus esforços, Lutero chegou a comprar das indulgências para pôr o nome do seu avô, para de alguma forma tentar livrá-lo do purgatório. Ele subiu as escadarias da Basílica de São Pedro, como que cumprindo penitências, para alcançar de alguma forma essa justiça. Ele tem uma bomba atômica explodindo dentro dele,
quando ao estudar a carta de Romanos, ele diz, versículos 16 e 17, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E quando nós então queremos estudar hoje esse grande pilar do somente a fé, eu gostaria de mais uma vez convidar os irmãos a ir comigo, não à reforma, não às minhas ideias, não ao nome, mas à palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos textos que estão em 2 capítulos, mas eu não vou dizer agora. Eu quero antes tentar lançar algumas luzes sobre o que nós vamos ler. Eu fiquei espantado por uma boa coincidência. Estudando teólogos, irmãos nossos, estudiosos, conhecem a palavra, que nos ajudam a realizar o cotejo sistemático do seu estudo e compreender. Ouvi de irmãos como Franklin Ferreira, Timothy Keller, R.C. Sproul, John MacArthur Jr., um comentário muito curioso a respeito do que nós vamos ler nesses 2 capítulos. E o comentário é: nesses 2 capítulos, nós temos o resumo da história das Sagradas Escrituras. É isso mesmo. Ouvi desses irmãos, li desses irmãos, que nesses textos que nós vamos ler, aquela história que é a história da Bíblia. Que história é essa? É a história da criação, da humanidade, do problema da humanidade e da solução do Deus Criador para resgatar para si um povo. Essa história das Escrituras, naquela estrutura da criação, queda e redenção, é resumida e apresentada a nós nesses textos que vamos ler. Não lerei os 2 capítulos, mas nós leremos parte de um, parte de outro. E com essa introdução eu quero uma única coisa. Quem sabe atrair a sua curiosidade, os holofotes, para a leitura da palavra de Deus. Eu não tenho a pretensão de exaurir a profundidade da beleza do que nós leremos nesse instante. Mas eu sei que o Espírito Santo pode iluminar o coraçãozinho de cada um de nós, para entendermos a verdade da palavra de Deus. Podemos ler? Abram lá, Romanos, capítulo 3, os capítulos que eu citava, capítulos 3 e 4. Nós vamos ler o final do capítulo 3, o início do capítulo 4, na expectativa de que Deus, que fala conosco pela sua palavra, nos ensine sobre essa beleza que nos é revelada aqui. Romanos 3. Quero começar a partir do versículo 21, apenas para um reforço preparatório. Logo depois de Romanos 1,17, onde Lutero leu: justo viverá pela fé, a partir do versículo 18, toda a caminhada do Espírito na instrumentalidade de Paulo é para revelar para nós a perdição humana. Somos indesculpáveis, os atributos invisíveis de Deus são revelados na sua criação, portanto o homem é indesculpável por não dar glória a Deus. Ele vem tratando de que não há exceção, os judeus, povo lá da aliança de Abraão, não são exceção, estão todos perdidos. Se vocês olharem, não sei qual é o título que tem aí antes do versículo 9 de Romanos 3, mas na minha Bíblia o título é todos os homens na condição de pecadores. Logo antes do 19 é o judeu não constitui exceção. O marco é para revelar onde nós estamos, qual é o problema da humanidade. E de repente, a partir do versículo 21, nós lemos assim, acompanhe por favor. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante
a fé em Jesus Cristo, para todos, e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde pôs a jactância? Onde pôs a glória? Onde pôs o orgulho? Onde pôs a vaidade? Onde pôs a vanglória? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário. Pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Segue comigo no capítulo 4. Que diremos, pois? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, é sim uma dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Até aqui, ó Senhor, nós lemos a Tua palavra. Eu tenho que reconhecer, ela é profunda, ela é densa, mas o Senhor a revelou para nós. Por favor, Senhor, seja gracioso conosco, nos ilumina pelo Teu Espírito, para entender a Tua palavra e a Tua verdade. Aplica aos nossos corações, por favor, tenha misericórdia de mim, para que eu não venha estragar essa verdade tão preciosa,
da graça de Deus, que nos justifica pela obra redentora de Cristo consumada na cruz, e que nos é atribuída e imputada pela fé no nosso Senhor Jesus. Aplique isso aos nossos corações, Pai. É no nome dEle que oramos. Amém. Queridos, a gente lê textos assim. Se vocês soubessem quantos livros, quantos estudos, quantos tratados teológicos escritos, cada termo daquele, a redenção, a propiciação, o gratuitamente imputado, o atribuído, o mediante a fé, cada termo desses são capítulos, estudos e livros, porque isso aqui é um negócio denso demais, mas é a pérola do Senhor para responder aquela grande pergunta: como nós, uma humanidade perdida, decaída, pode ser declarada justa no julgamento final por um Deus que é santo, 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 mas é justo? Como? O texto revela. Eu fico naturalmente tentado a novamente falar sobre Jesus, somente em Cristo, o que significa Ele morrer por levar ali e rasgar o escrito de dívida que constava de ordenanças e era contra nós. Ele encrava-os na cruz e ali nós somos perdoados. Mas não é apenas aquele perdão passivo e agora eu tenho que fazer algo, não. É a atuação da vida perfeita de Cristo, de quem cumpre a lei. Por isso que a fé, ela não é contra a lei, ela reforça no sentido de que a condenação era necessária e no sentido de que a perfeição era necessária, mas elas foram todas realizadas em Cristo. E pela fé, nós atraímos e nos é imputada a justiça de Cristo. Você já entendeu isso? Que Deus passa a nos olhar quando somos unidos com Cristo, como se Ele estivesse nos olhando exatamente pelaquela estrutura do propiciatório, em cima da Arca da Aliança, em que o sangue era derramado, e aquele dia da expiação era então a cobertura pelo sangue do Cordeiro que foi imolado, para que os pecados fossem expiados. Nós somos cobertos pelo sangue de Cristo, que é a propiciação pelos nossos pecados, para que Deus agora nos veja pela justiça de Cristo. E de repente o texto revela que isso nos é dado gratuitamente pela graça de Deus. Mas nós já estudamos isso. Estudamos solos Cristos, estudamos somente a graça. E esse texto, que reúne a graça de Deus, a obra de Cristo, ele fala uma vez, é pela fé. Depois ele fala outra vez, isso é atribuído a você pela fé. E depois ele fala de novo, é pela fé. E depois ele conclui, é pela fé. Depois ele começa a dar exemplos e diz, é pela fé. Sabe para quê, queridos? Para que nós pudéssemos chegar hoje no terceiro sola, que unidos revelam o modo pelo qual seremos declarados justos e recebidos por Deus na eternidade. É que isso ocorre somente pela fé. Somente pela fé. O texto lido no início de Hebreus 11 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso nós devemos crer que Ele existe, e é Ele que é o galardoador daqueles que o buscam mediante a fé. Esse é o nosso tema, somente a fé. Mas estudando esse texto, algo capturou meu coração, um negócio curioso, uma linha argumentativa que revela para nós um elemento que não seria natural do nosso pensamento. Vou tentar ser mais claro com vocês. Aula de português. Qual é o antônimo de fé? Qual é o contrário de fé? Aqui
é meio hostil, né? O ambiente é difícil a gente responder. Mas talvez o nosso instinto inicial seja dizer: ora, Roberto, se fé é crer, então o antônimo, o contrário de fé, é a descrença, é a incredulidade, é o não crer. Certo? Certo. Me parece que o texto trata de um modo diferente. Veja, deixa eu afirmar o meu ponto. Eu não estou dizendo que a incredulidade não é um antônimo de fé. É. E nós sabemos que há pessoas que são proativamente rebeldes ao Senhor e que verbalizam: eu não creio. Isso é o contrário de fé? É o contrário. Mas parece que o texto está preocupado com um antônimo de fé diferente, perigoso, muito mais comum nos nossos arraiais. Quais são os nossos arraiais? Pessoas de bem? Pessoas que convivem num ambiente religioso? Qual é o antônimo de fé que ele coloca aqui? Acompanha comigo. O texto vem falando que é mediante a fé, já no versículo 22, ele coloca a posição de todos e explica no verso 24 e 25 que é na obra de Cristo por graça e que é mediante a fé. No versículo 26 ele repete que é para aquele que tem fé. E de repente, no versículo 27, a pergunta retórica que surge do Espírito Santo para nós é: aonde pôs a jactância? Só que a gente não sabe o que é jactância, né? A gente lê, e muitas das vezes a gente segue na leitura, a gente não sabe o que significa isso. Por que que ele vem reafirmando? É pela fé, é pela fé, é pela fé, e é para aquele que tem fé. E de repente a pergunta é: e onde pôs tanta jactância? Me valendo dos meus conhecimentos da língua original, que eu não tenho nenhum, mas que a gente tem hoje excelentes aplicativos, vou clicar aqui. Essa palavra jactância vem do grego, vou tentar. Cauchesis, não sei. Eu não sei nada de grego. Mas o que eu quero ler para vocês é o que significa. É o ato de gloriar-se. É o ato de gloriar-se. Então olha aqui para mim. A palavra de Deus nos revela que o caminho mediante o qual somos unidos com Cristo e encontrados justos é pela fé. É pela fé. É pela fé. Na união com Cristo, somos justificados. Iniciativa da graça. Então ele pergunta e fala: e por que que você busca tanta glória? E por que que você busca tanto aplauso? E por que que você busca tanto reconhecimento? E por que que você busca tanto fazer por onde? E por que que você busca tanta vaidade? Por que que você alimenta tanto o seu orgulho? Porque o contrário aqui de fé é esse elemento que nós temos de nos autogloriarmos. Só que esse ponto não é apenas aqui. Quando você vai, e por isso que nós lemos o início do capítulo 4, no exemplo de Abraão. Ora, Abraão foi aquele cara, né, gente? Foi aquele cara que ele oferece o próprio filho por amor a Deus. Esse é um cara que merece. E muitos daquele período diziam isso. Abraão foi justificado pelas suas obras, porque ele é o cara que ofereceu, ele é o cara que fez, ele é o cara que saiu, ele é o cara que seguiu. E de repente, nas Escrituras, é o Espírito Santo que diz para nós: se Abraão foi justificado pelas obras, então ele tem do que se gloriar. A palavra é a mesma. Ou seja, se a estrutura para Abraão foi das coisas que ele fez, então realmente ele teria uma caminhada de tirar onda,
uma caminhada de mostrar os feitos, uma caminhada de jactar-se, uma caminhada de gloriar-se. Mas o texto, fazendo o contraponto já em Romanos 4, ele diz: só que a Bíblia explica que não foi assim. Não foi por nada que Abraão pudesse tirar onda. Foi porque Abraão creu. E isso lhe foi imputado para a justiça. Queridos, eu quero bater um papo aqui com vocês nesse ponto. O que eu penso que a palavra de Deus está revelando para nós é que um dos principais inimigos a esse pilar da nossa palavra de Deus, que é somente pela fé, um dos principais inimigos, sabe o que é? Somos nós. Nós queremos os louros, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos os aplausos, nós queremos, é assim, e Deus sabe que é assim. Vou contar uma história para vocês, a gente podia até ler lá, mas vou contar. Juízes, capítulo 7, desde antes, Deus vem conversando com Gideão, só que Gideão é igual a gente, ele é meio frouxo, e ele tem dificuldade de crer. Deus falou assim: Gideão, eu te escolhi, e eu vou entregar os midianitas nas mãos do meu povo, e você vai liderar. E Gideão fica, sei não, e ele pede uma comprovação para o anjo do Senhor, e depois ele morre de medo, e ele pede para molhar a lãzinha, para secar a lãzinha, e ele pede, quando chega a hora de ir para a batalha, sabe o que Gideão faz? Ele ajunta 32 mil soldados. Ainda era pouco diante do grande exército midianita que ele ia ter, mas eram 32 mil soldados. Sabe o que Deus fala para Gideão em Juízes 7? Ele diz assim: ô Gideão, é muito soldado que está com você. Se eu entregar os inimigos nas suas mãos com 32 mil soldados, vocês vão se gloriar dizendo que a mão de vocês conquistou. Deus conhece, gente, nosso coração. E Deus fala, não vai. E Deus começa a fazer desbastada. E ele tira 22 mil numa primeira leva e vai tirando. No final fica Gideão com 300 pessoas. Sabe por que Deus faz isso? E muitas das vezes corta as nossas asinhas e parece que leva embora os nossos recursos, as nossas competências, para nos colocar num lugar onde Ele atua e não tem jeito, a glória tem que ser dEle, porque enquanto você acha que são as suas virtudes, as suas capacidades, as suas condições, sabe o que você faz? Você quer glória. É assim, nós somos assim. E às vezes são com coisas legítimas, são os pais com os filhos, aquela mãezinha se dedica, o menino não sabe quantas noites mal dormidas, quantas lutas com a doença do bichinho, quantas limpezas da poupança suja, quantas lutas no colégio, vai daqui e no final da vida, parece que ele não reconhece, tudo o que ela queria é que ele reconhecesse, é ou não é? Lá no trabalho, nossa dedicação, o que nós fazemos, temos nos esforçado e de repente somos escanteados, não somos lembrados, tudo o que nós queríamos era uma aprovação, era um retratozinho com o nosso nome, funcionário do mês, nada. É na igreja, servimos, vamos aos cultos, ajudamos com adolescentes, com crianças, ofertamos para a construção da congregação, abençoamos missionários. Mas às vezes, o anelo é que o nosso nome seja dito, seja lembrado. Ronaldo Lidório, missionário muito conhecido nosso, ele conta que foi convidado para pregar no aniversário de 50 anos de uma igreja, robusta, grande. Não vou nem dizer o lugar, mas não é em Recife, calmar os irmãos.
E ele conta que no domingo, no final daquele período que foi todo o final de semana e as festividades, afinal de contas 50 anos, e ele disse que uma das coisas que o tinha impressionado muito é que no culto de domingo à noite, em cima da mesa tinha um grande bolo, e o bolo era muito bem confeitado, e o nome de todos os pastores que passaram pela igreja durante os 50 anos estavam escritos em confeito ao redor de todo o bolo. Rapaz, ele conta que ao final do culto, ele já tinha pregado, ele então vai e se assenta no banco, esperando o final do culto. E o pastor então, ao final, ele diz: meus irmãos, nós estamos encerrando. Mas gratidão é uma coisa importante, eu não poderia encerrar sem agradecer a algumas pessoas que se devotaram e que foram tão abnegadas para que essa nossa grande celebração acontecesse. Então ele começou a citar o pessoal que ornamentou, o pessoal que limpou, o pessoal que organizou, o pessoal que convidou, o pessoal que panfletou, o pessoal que acolheu, e ele foi citando, mas ele esqueceu de citar o nome da mulher que fez o bolo. Ele não citou. E o Ronaldo Lidório estava sentado do lado de quem? Da mulher que fez o bolo. Ele disse que quando o pastor terminou de fazer todo o agradecimento e falou assim: vamos orar, ele disse que do lado ele ouve uma voz dizendo: ano que vem não tem mais bolo, isso é falta de consideração. Porque é assim, queridos, estamos sempre querendo afirmar e reafirmar quem nós somos, pelo reconhecimento, pela glória. E a palavra de Deus, na estrutura de salvação, ela explica de uma maneira profunda a nossa condição perdida, que a graça de Deus nos alcança, mortos dos delitos e pecados, o desfibrilador dos céus, nos ressuscita, e pela fé, que é dom de Deus, nós somos unidos com Cristo. Então, a palavra de Deus grita para mim e para você: por que você quer tanta glória? E a resposta dele é: isso foi destruído. E foi destruído pela fé. É para crer. Isso não é natural do ser humano, gente. Se nós pararmos para olhar, até hoje, os grandes elementos de animação de uma equipe, de uma animação de um auditório, é essa autoglória, né? Se você voltar aos sistemas das guerras antigas, medievais, como é que você motiva um grupo de homens, soldados, a irem pelejar numa batalha em que fatidicamente muitos vão morrer? É com aquele tipo de coisa: nós somos os feras, nós somos mais fortes, e aí tem aquela coisa que vira o grande estímulo para ir. É hoje assim, por exemplo, no futebol, é ou não é? Os torcidas se encontram, né? Como é que os treinadores, pelo menos aqueles que a gente vê em filme, eu não sei se é assim não, mas os caras estão lá e o time está com dificuldade, o cara tem que motivar, ele fala o quê? Ele fala assim: a gente vai arrancar o fígado deles com os dentes, a gente consegue ganhar deles com a perna amarrada. É aquele negócio de tiração de onda que até hoje funciona como o principal motivador. Não é raro você ter algum auxílio para gerir uma equipe e de repente a consultoria de gestão dizer: você tem que motivar, tem que falar, sei lá, que mesmo se o cara é ruinzinho, você diz que ele é o melhor e não sei o que, lá. Sabem por quê, queridos? Porque essa é a inclinação do nosso coração. Queremos estar no centro, queremos ter os aplausos, achamos que o nosso significado e a nossa existência se dará com essa glória, para nós batermos no peito e dizer: está vendo isso aí que eu deixei para os meus filhos? Construí com isso aqui, ó. Construí com o meu braço. Só que a palavra de Deus, ela tenta nos alcançar para dizer que essa, que é uma inclinação perigosíssima do nosso coração, ela nos afasta de Deus.
Abra lá em Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9. Quis que os irmãos abrissem, porque é oportunidade para a gente grifar esse texto aí na nossa Bíblia. Versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Queridos, você entendeu? Você entendeu? Parece que ele vai no ponto. Sabe quando você estudou muito, e você tem uma formação, tem duas formações, mas você tem uma pós-graduação, você tem um mestrado, você tem um doutorado, e se te apresentarem sem falar, olha, mas ele é formado nisso, formado naquilo, pós-doc naquilo, você fica triste, porque afinal de contas são as suas credenciais, ou então se você é forte, ou se você é bonito. Que inclinação perigosa é essa, e notadamente para as mulheres? Gastam senhoras, ficam lindas e fazem, acontecem, mas parece que não se satisfaz se não receber aquele elogio, dizendo, uau, se não houver a glória, parece que não valeu. Pois não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie forte na sua força, não se glorie o bonito na sua beleza, não se glorie o rico na sua riqueza. Há uma única glória que é reservada para nós. É uma glória de ser do Senhor, de conhecer o Senhor, de entender os seus atributos, de saber que nós só somos nele, que isso é feito pela fé. Nós precisamos crer, precisamos ter o anelo do Senhor. Ele precisa ser tudo em nós. Precisamos reconhecer a nossa falência, que não há glória nenhuma nos nossos melhores dias, quando Deus mais nos abençoar, quando Ele nos fizer, de repente, completar uma obra que é maravilhosa, nós não deixamos de ser pecadores salvos pela graça do Senhor, revelada na obra redentora de Jesus, imputada e atribuída a nós pela fé. Não deixamos, portanto, muda, a glória é do Senhor. Tem que ser. Então ele dá um exemplo, né? Ele diz, vamos olhar para Abraão. Vocês acham que então Abraão merece os aplausos? Então, se é pelas obras, se é pelo que ele fez, ele vai buscar essa glória de vocês, não é de Deus. Agora, se você acha que quando nós lemos um Hebreus 11, Galeria dos Heróis da Fé, e nós vemos ali então pessoas que então fizeram por onde, eles conseguiram atribuir mérito, e as suas obras é que os levaram a ser justos, você então não entendeu. Porque ele volta a Abraão para dizer, a palavra de Deus diz, Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão não tem do que tirar onda. Abraão não tem que buscar glória. Abraão creu. Agora, percebem que nas Escrituras, quando no Novo Testamento
ele vai citar o Velho Testamento, isso fica muito claro, né? Ele diz, pois o que é que diz a Escritura sobre Abraão, da aliança? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Pergunta de escola bíblica dominical. Aonde é que está esse texto lá no Velho Testamento? É uma boa pergunta, porque se aqui, no centro do ensino, do único caminho de salvação e justificação, nós somos relembrados a verdade das Escrituras sobre Abraão, era bom que a gente desse uma olhada no que é que está acontecendo quando as Escrituras dizem que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Vou responder a pergunta. Esse texto, ipsis literi, está em Gênesis, no capítulo 15, certo? Segunda pergunta, sabem o que acontece em Gênesis no capítulo 15? Será que é importante nós conhecermos para tentar chegar a um conteúdo e uma informação final a respeito do ponto do Espírito Santo de Deus aqui no capítulo 4 de Romanos? Deixe-me dizer a vocês, a palavra de Deus diz que Deus chama Abraão e fala, eu vou te abençoar, quero fazer uma aliança com você, eu sou seu Deus, caminha comigo, saberá os estatutos. O texto vem e diz que Abraão creu. De repente, a Bíblia inicia uma cena diferente, um negócio meio estranho, que toma contornos de compreensão quando a gente estuda um pouco mais. Olha o que diz Gênesis 15, logo depois de dizer que Abraão creu. Gênesis 15 vai dizer que Deus fala para Abraão assim, pega uns animais, parte eles no meio, separa uns dos outros. E a gente, na nossa cultura, a gente não entende o que é isso. Mas quando você lê os comentaristas, quando você lê os estudiosos que vão atrás, você vai descobrir uma coisa muito curiosa. Esse é um ritual de celebração de contratos, onde há atribuições para ambos os lados. Em outras palavras, o empenho que cada contratante consegue demonstrar de que vai cumprir a palavra é mais ou menos assim. Eles partem a ovelha, ou o cabrito, ou o cordeiro, e no caso de Abraão foram os três, e então, aqueles que fizeram um contrato, eles passam pelo meio daqueles animais que foram arrebentados, e eles passam pelo meio dos animais para dizer ao outro, caia sobre mim a mesma maldição desses animais, se eu não cumprir a minha palavra. E então Deus chama Abraão e fala, vamos fazer uma aliança. Parta os animais. Abraão parte, mas de repente ocorre uma coisa inusitada. A palavra de Deus diz que a presença de Deus, como um fogareiro fumegante, ela vem e ela passa sozinha entre os animais. E Abraão, talvez mesmo meio que aguardando e vendo, mas e eu, e a minha parte? Ele não é chamado a passar entre os animais, porque ali é Deus que está fazendo uma aliança com ele. E se você não entendeu, deixe-me lhe dizer mais uma vez. Deus faz uma aliança com Abraão, ele usa o rito de confirmação, onde ele diz, Abraão, que eu seja amaldiçoado, se eu retirar a aliança que eu fiz para com você. Mas Abraão, se você falhar, que eu seja amaldiçoado. Deus realiza uma aliança com Abraão, na qual ele é o justo e o justificador. Deus realiza com Abraão uma aliança na qual
Ele é quem contrata e é o contratante. É como se nós fôssemos fazer um contrato hoje de compra e venda. Eu estou vendendo meu apartamento para você e você vai me pagar. Deu sinal de 10 mil. Ora, se eu desistir de vender, então eu tenho que te dar o 10 mil e mais 10 mil, cláusula penal. Mas se você não conseguir me pagar, eu fico com o dinheiro. Não. É como se fosse assim, se eu desistir, eu tenho que te dar o imóvel. Mas se você desistir, eu tenho que te dar o imóvel. Essa é a aliança que Deus fez. É uma aliança na qual Ele é quem estabelece e recebe. Ele é o contratante e o contratado. Ele é quem é responsável de um lado e do outro. É Ele. E Abraão creu. Eu sei, queridos, que isso é humilhante. Sabe por quê? Porque nós temos aquela natureza da jactância. A gente quer, aplauso. Posso ser honesto com vocês? Quem aqui nesse auditório já teve a oportunidade de estar talvez num palco e de repente, no final de uma peça, de uma música, de uma poesia, alguma coisa, de repente o auditório fica todo em pé e bate palma, ovacionando, aquele negócio dá um trem na gente. Parece que nós somos sedentos desse negócio. Olha como é essa estrutura humana. Vocês, vamos pensar nas Olimpíadas. Você já reparou em algumas reportagens que são feitas nas Olimpíadas com aqueles que ganham a medalha de ouro? Eles falam, a minha vida foi devotada a esses segundos. E conquistar aqui essa vitória, com os aplausos de todo, isso justifica a minha existência. E o contrário nós já vimos. Atletas que dedicam a vida inteira e de repente naqueles segundos, um escorregão, uma queda, aconteceu com o querido atleta brasileiro, ele entra em depressão. A pergunta que fica então é, Roberto, por que nós temos esse negócio? Por que a gente queria que o nosso cônjuge reconhecesse tanto que a gente faz e ele não reconhece? Por que nós queríamos que os nossos filhos reconhecessem tanto, não reconhece? Por que nós queríamos que a igreja reconhecesse tanto, não reconhece? Por que nós queríamos que o nosso trabalho reconhecesse tanto e não reconhece? Por que nós queríamos? Por que esse negócio é tão forte? Já prestaram atenção que esse negócio ele é do ser humano? Uma exclusividade, não tem nos animais. Eu dizia que mais cedo no primeiro culto, né? É a Olimpíada, é o último circuito, é a prova de hipismo, e de repente você consegue imaginar, o cavalinho vai lá e ele pula, junta as patinhas, e ele passa, e ele está olhando para ver se os outros cavalos estão... Não existe. Ele pula e ele quer comer, os outros estão pastando. Mas o ser humano não. A gente precisa de glória. E nós vimos que quando a gente quer, nos nossos melhores atos, ter glória para nós, nós roubamos de Deus. A pergunta é, e por que a gente tem esse anseio tão forte de ser aprovado, reconhecido, aceito? Me parece que quando a gente vê o exemplo final do texto, a gente pode ter alguma luz a respeito da razão dessa sede que nós temos. O texto termina dizendo que é por isso mesmo, ou seja, é por essa falência do homem, sua incapacidade de bater no peito como quem conquistou algo e que Deus lhe é devedor. Não é salário que você recebe porque é uma dívida. Não. Ele diz, essa estrutura, ela nos faz bem-aventurados. Preste atenção, eu estou lendo o versículo 6 do capítulo 4. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui
justiça, independentemente de obras. E então ele cita o Salmo 32. Vocês conseguiram entender esse fecho? A palavra de Deus está dizendo: eu sei que você é assim. Eu sei que você tem um anelo por se sentir pleno, por se sentir reconhecido, por se sentir aprovado, por se sentir completo, perfeito. Mas você anda tentando buscar isso em reconhecimentos humanos, em glória humana, em méritos, em obras. Não faça isso. Porque você, nos melhores atos, que sejam até dos seus talentos, foi Deus que deu e a glória é dele. Mas preste atenção, quando você é unido a Cristo pela fé, e a justiça de Cristo lhe é imputada, então agora você é bem-aventurado. Vocês precisam estudar o que é bem-aventurado. Vocês precisam ir no Sermão da Montanha e entender por que o Senhor Jesus repete bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Porque essa palavra, ela significa que você agora é pleno, você é completo, você é preenchido, você é aprovado. Preste atenção, quando nós, entregando todos os nossos méritos e amarras e desejos de termos a nossa identidade garantida pelas pessoas ou qualquer estrutura desse mundo, quando a gente considera que isso tudo é refúgio, nós agora somos unidos com Cristo, entendemos o que nos foi dado, e agora, quem nos recebe com os aplausos inesgotáveis é o Senhor. Volta em Romanos 2. Quero ler com vocês já um texto no final do capítulo de Romanos 2, para compartilhar uma coisa curiosa sobre o verdadeiro cristão. Romanos 2, vale a pena abrir. Capítulo 2, versículo 29. Romanos 2, 29. Porém judeu, ou seja, povo de Deus de verdade, porém judeu, é aquele que o é interiormente. E circuncisão, sinais exteriores, coisas que vocês fazem, tem que ser a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Segunda Coríntios, abram lá. Segunda Coríntios. Segunda Coríntios capítulo 10. Os últimos versículos 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Sabe esse anseio de ser ao final pleno, de ser ao final completo, de ser ao final aprovado, e que você tanto busca falando dos seus feitos? Fiz isso, dediquei aquilo, fiz aquilo outro, está vendo aquilo ali, fui eu que fiz, está vendo isso daqui, eu não sou como os outros, eu faço, está vendo? Enquanto você buscar em qualquer estrutura humana, você está roubando do Senhor.
porque Ele efetua em nós o querer e o realizar. Nós não temos estrutura nenhuma para pôr Deus na parede e exigir nada. Quem primeiro deu a Ele para que venha exigir algo em troca? Nada. Mas quando somos unidos com Cristo, Deus agora olha para nós e diz: venham benditos do meu Pai, entrem no gozo do teu Senhor, que vos está preparado desde os tempos eternos. E você agora, não por justiça própria, mas porque entendeu que você foi perdoado, justificado, aperfeiçoado em Cristo, você agora é recebido por toda a eternidade com a aprovação e o decreto final do Senhor, lhe dando plenitude, lhe dando essa aprovação que é em Cristo. Meus amados irmãos, bem-aventurado é aquele a quem Deus atribui justiça. Sabe o que isso faz? Você não é mais refém das estruturas do mundo. Não é, por exemplo, eu vou falar coisas legítimas, tá? Não é, consegui um matrimônio, então agora eu sou alguém. A plenitude é em Jesus. Não tinha filho, agora eu tenho um filho, então agora eu sou pleno. A plenitude é em Jesus. Não tinha um emprego, mas o meu sonho sempre foi aquela posição, aquela estrutura. Consegui, agora eu sou pleno. Não é, porque todas as vezes que você depositar suas expectativas de plenitude, de satisfação, de reconhecimento em qualquer pessoa, relacionamento ou estrutura desse mundo, isso é uma idolatria, isso vai ruir e você vai perder sua identidade. Mas quando for pela graça de Deus, na obra completa de Cristo, unida a você pela fé, sem mérito algum, você não tem glória nenhuma a roubar do Senhor, mas você já é pleno, completo, aperfeiçoado e aprovado por Deus. Isso estabiliza a vida, isso é maravilhoso. Um Deus gracioso resolveu vir a gente como eu e você, mortos nos nossos delitos e pecados, para nos atrair a Ele e fazer com que a loucura do Evangelho fosse entendida e crida por nós, pela fé, dom de Deus, para que essa obra redentora de Cristo ali na cruz nos fosse atribuída, para que nós não fôssemos mais reféns de nenhuma estrutura das circunstâncias humanas, mas para que nós fôssemos plenos por meio daquele que nos amou e que nos salvou, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A gente não tem nenhuma pretensão de esgotá-la, porque ela é profunda, ela é afiada, é aquela espada de dois gumes, ela adentra, ela separa juntas e medulas, alma e espírito, o indivisível é a Tua palavra. Portanto, a minha oração é que a Tua palavra nessa manhã, quem sabe, não tenha penetrado profundamente no coração dos meus irmãos, e que qualquer tristeza, qualquer luta na expectativa de glória pessoal, de pontos positivos, de ser reconhecido, tenham caído por terra, mas que no lugar, somente pela fé, somente na obra de Cristo, fruto somente a graça de Deus, possamos sair daqui plenos, completos, aprovados, tendo aquele desejo tão forte que o ser humano tem, preenchidos pela justiça de Cristo e pela aprovação eterna de Deus. Que isso mude a nossa caminhada, que isso faça com que toda glória que exista seja devotada e entregue ao Senhor, que é quem fez aliança conosco,
assumindo o ônus da nossa própria desobediência. E nós sabemos que a aliança que Deus fez com Abraão, em que ele assume sofrer pela desobediência de Abraão, muitos anos depois se concretizou em Jesus. O Deus encarnado foi traspassado, o Deus encarnado foi moído, o Deus encarnado foi partido, o Deus encarnado sofreu as condenações justas pelo descumprimento da lei, mas é o próprio Deus criando meio de cumprimento da justiça no próprio Deus encarnado, para que a sua aliança conosco permanecesse. Senhor, esse negócio é maravilhoso. Eu te louvo porque o Senhor revelou para nós, de uma maneira que homem nenhum seria capaz de escrever, mas esse livro que é escrito pelo Senhor, revelou para nós, e isso muda a nossa vida, aplica aos nossos corações para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.